E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e eu estou novamente com a doutora Rose Gobo, já uma colaboradora do programa, e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Boa noite, muito obrigada, Cá, pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui novamente, poder contribuir um pouquinho aí, para o pessoal aprender um pouquinho mais aí sobre saúde, prevenção, que é o que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com prevenção. A doutora Rose, ela é pediatra. Quais as outras especialidades? Eu fiz pediatria, depois eu fiz gastropediatria na residência. Em 2010, eu fiz uma pós de nutrologia geral e continuei trabalhando como pediatra. Depois de alguns anos, como nutróloga na pediatria, as mães começaram a me pedir para atendê-las. E é por isso que nós viemos aqui contar para vocês sobre um pouquinho sobre programação metabólica. Conte-nos mais sobre isso, Rose. Você sabe o que é programação Não, eu metabólica? acredito. Bom, vamos lá. Eu engravidei há muito tempo, tá, gente? Vocês vão de convir, né? Época da pedra lascada. Não, acho que polida já, tá, Rose? Então, na minha época mesmo, eles pediam para tomar ácido fólico. Pronto. Sim. Tá? Nos primeiros 3 meses. Exato. Só. Exato. E hoje em dia a situação está diferente. Com certeza. Conte para o público. Com certeza. O que é a programação metabólica? É tudo que a gente faz um período antes da gestação, mais ou menos 3 meses, o ideal seriam 6 meses se a pessoa antes da gestação. Ficou sem querer grávida. Então, tô falando no mundo ideal. Tá. No mundo ideal. Depois depois a gente comenta em relação ao que pode ser feito. Então, assim, seria, o que é programação metabólica? Seriam os 1.100 dias que englobam os 3 primeiros meses antes da gestação, a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. O que acontece nesse período? É um período que a gente chama período de ouro da programação, do que a gente tem para colocar, a expressar o melhor da nossa genética lá na frente. Então, tudo que acontece nesse período pode ser para o bem ou para a doença, né? Para expressar saúde ou doença. Então, aquela mãe que se preparou, ela foi atrás de um profissional que tem esse olhar, porque não são todos os médicos que fazem esse tipo de abordagem, né? Ela foi e avaliou, não, eu quero engravidar. Então, vamos ver que tipo de deficiências você tem, que histórias você tem de doenças, para a gente poder trabalhar em cima disso em termos de prevenção para esse bebê. E aí a gente corrige essas deficiências, se tiver deficiências nutricionais, de micronutrientes, corrige inflamação, melhora os processos inflamatórios crônicos, né? E aí ela engravida. Na gestação tem todo um olhar para ter um ambiente o mais adequado possível para o desenvolvimento desse feto. Para ele estar num ambiente, assim, totalmente apropriado para ele se desenvolver o máximo do potencial dele. Ou seja, daí é uma escolha da mãe e não o fator genético. O fator genético nós não conseguimos eliminar. Não, mas já volto na genética. Tá. Aí, por exemplo, se uma mãe que engravida sem querer, então ela perdeu aqueles 3 primeiros meses que antecedem a gestação. O período áureo. Mas ainda a gente tem muito tempo. Tem a gestação e tem os primeiros 2 anos do bebê. Então, essa gestação a gente tem muito o que fazer. Então, assim, se a mãe começa uma gestação com anemia, esse bebê, ele vai ser gerado num ambiente de restrição. De ferro, por exemplo. Estou falando aí de anemia, né? Uhum. De anemia por deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, com deficiências aí nutricionais importantes. Se tiver, por exemplo, deficiência de B12, que é uma coisa muito comum, deficiência de vitamina A, de zinco, selênio, que são outros minerais importantes que eu vejo com muita frequência quando a gente pede aí a avaliação, né, dos pacientes. Então, se esse feto for gerado nesse meio com deficiência, isso vai impactar profundamente a saúde dele, ao nascer e no desenvolver da vida. E é tão interessante esse aspecto, porque assim, o que acontece na gestação, em termos de desenvolvimento para o feto, isso pode impactar a vida do bebê que vai nascer e das próximas 2 gerações seguintes. Meu Deus, como isso é sério, gente? É muito sério. Mas será que... Bom, Deus não castiga quando existe a ignorância, né? Muitas mães não sabem, porque não tem ciência.
mas também porque não tem Sim, condições sim. de ir ao médico para fazer esse pré-natal, um pré-natal ainda, né, gente? Ela tem que saber que ela quer engravidar. Nutricional, integrativo, exatamente. Daí Deus perdoa. Mas a gente tem informação, Camila. A informação está aí. É. Então, a gente estava conversando antes do programa começar sobre quanto a pandemia interferiu, né, na vida de todo mundo, do planeta todo. E as pessoas começaram a comer muito pior. Mesmo depois dela ter findado, voltou o novo normal? Mas as consequências de 2 anos, a gente está pagando um preço muito alto. O que está tendo de crianças obesas, adultos obesos, doenças crônicas aparecendo com uma intensidade muito maior, né? Hipertensão, diabetes, resistência insulínica. E isso, não estou falando de adulto, não, estou falando de criança. De Isso adolescente, é o pior, né, gente? de adolescentes. Né? Agora, você imagina essa criança que desenvolveu esses hábitos de sedentarismo, de ficar na tela o tempo inteiro, porque não podia sair, não tinha escola, era online tudo, né? Não estava brincando ao ar livre, comendo muito mal, porque muita gente começou a comer muito mal alimentos ultraprocessados, industrializados, não a comida de verdade. Né? Imagina essa criança crescendo. Eu pego isso no consultório, né, com esses hábitos que começaram aí e são difíceis de mudar depois. As mães me falam, mas nossa, ele acostumou, não consigo. Mas aí tá fácil, né? Aí ele Não acostumou, joga no consigo. colo da nutróloga, da pediatra nutróloga, não pode. E é difícil mudar hábito, difícil. Porque é da família, né, como um todo. Né? Imagina essa criança crescendo, com essas alterações nutricionais, metabólicas, quando ela for ter um filho, se continuar e nada mudar, ela vai levar essa carga genética para outra geração. Vai. Que responsabilidade. Vai. E que irresponsabilidade, digamos assim. Vai. E a gente vê crianças muito pequenas, né, comendo um monte de coisas aí que não deveriam fazer parte da rotina, deveria ser uma coisa muito eventual. Exatamente. Né? E quando você falou, mas e quem não tem o poder aquisitivo de procurar um profissional? Exato. Tá, o que pode ser feito? A gente tem informação. Tem muita informação, tanto que cresceu muito o número de médicos falando sobre tudo. Lógico que eu acho que tem que procurar filtrar muita coisa, né? Mas tem muita informação na internet. A internet está aí, né? Gratuita. Tem muito, exatamente. É só ter a vontade de saber, de aprender. Procurar. Engravidei, e agora? E no Google, já que não tem o poder aquisitivo para procurar tem muita informação gratuita de ótima qualidade. Né? E o que é o básico da saúde? Então, assim, eu acho que o dinheiro é importante, informação é mais ainda, porque se a pessoa tiver um básico bem feito, ela vai ter saúde, para gestar com saúde, para a criança se desenvolver num meio saudável. O que é esse básico? É comer comida de verdade, que é o que a gente não vê. Eu faço inquérito alimentar, eu não sou nutricionista, mas eu pergunto o que está comendo. É raro, Eles cara. não mentem, tem gente que mente no médico, eles contam a verdade. Vai contar pra nutróloga? Não, mas eu pergunto, né? Embutido, eu enlatado, pego, refrigerante, bolo, chocolate. Mas eles contam, eu preciso saber o que está comendo, porque eu pego, às vezes, crianças com alergias alimentares, intolerâncias, hipersensibilidades, diarreia, sobrepeso, obesidade. Isso está tudo ligado com alimentação, com hábitos, né? E aí esse básico, eu acho que não depende do quanto você tem. Porque assim, você vai na feira, você faz compra de verduras, legumes, frutas. Você né? Você pode procurar alguém que produz de uma forma mais em conta, né? O sono é fundamental. Quantas pessoas estão trocando, invertendo noite pelo dia e dormem muito tarde porque acostumaram a ver um monte de séries aí, né, na pandemia, aí de novo aí, né, os hábitos mudando. Então, atividade física. Ninguém mais encontra, assim, você vê muita gente falando, eu não tenho tempo. É complicado, mas a gente precisa ter tempo para se cuidar. Tem, principalmente a alimentação aí, que é o nosso foco. Alimentação, sobre a atividade física. Fome oculta, Rose. Aquela fome que ninguém conta, né? Não, mas não, tô brincando. Pra gente. Tô brincando. O que é a fome oculta? Quando eu estava falando dessa gestante que
por acaso tenha uma deficiência de ferro, né? As deficiências de micronutrientes a gente reconhece como fome oculta, né? Porque é muito difícil você ter, atualmente, deficiências de macronutriente. Não vou falar quando eu fiz residência, mas assim, faz muito tempo, né, que eu fiz pediatria lá na Unesp, e a gente ainda tinha, sabe aquelas crianças marasmáticas, magrelas, magricelinhas, desnutridas, extremamente desnutridas. Físicas. Exato. Então isso é deficiência de macro e micronutriente, mas a gente não encontra mais esse tipo de criança no nosso dia a dia, no nosso meio. Lógico que tem áreas, regiões, né, que tem ainda muito isso, infelizmente, né, no Brasil, no mundo. Mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que a gente encontra? Excesso, né, de carboidratos, principalmente, né, na alimentação, levando a um sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, e o mais importante, que é a fome oculta, que é a deficiência de nutrientes, de tanto minerais quanto vitaminas. Ah, tá. Então, essa deficiência de minerais e vitaminas, elas podem não dar sinal logo de cara. Então, você pode passar, às vezes, uma vida sem saber que você tem deficiência de selênio, zinco, iodo, vitamina A, enfim. Um corpinho jovem e já bem deficitário, digamos assim, né? Só que essas deficiências, elas vão impactar em uma série de complicações, né? Por exemplo, imunidade. Se eu não tiver zinco, por exemplo, num nível muito bom, a minha imunidade não vai funcionar. Te dei o exemplo assim, porque o zinco ficou muito famoso, né, na pandemia, né? Até que eu procuro multivitamínicos de A a Z, porque eu preciso do Z do zinco ali. Porque eu não sei se a minha alimentação, que não é sempre, por mais correta, escorreita que seja a sua alimentação, é de casa, a minha, se você vai fazer o exame, ainda está deficitário em alguma coisa, Sim. né? Nós não conseguimos mais com a alimentação. Não, infelizmente não. A terra está saturada. A terra está deficiente em nutrientes, então esse alimento ele vai ser menos nutritivo, né? E tem as outras coisas que são usadas também, né? A gente tem um excesso de química, um excesso de agrotóxicos, de toxinas ambientais, tudo isso interfere na qualidade do alimento. O processamento, a distribuição, né? Então, um alimento que teve um transporte mais longo ou fora de safra, ele tem nutrientes de forma diferente de um alimento que foi plantado e colhido ali pertinho. E vai acabar desequilibrando. Até eu queria fazer uma pergunta para você, Rose. Um convidado me contou uma coisa aqui, que eu fiquei sabendo na frente de todos vocês. Ele falou que o nosso organismo, nós colocamos o colágeno para dentro, né, para fazer o pachazão voltar, ele não fica ali, tá? Recebendo, ele volta a fazer neocolagênese, novas produções de cadeia de colágeno. Sim. Só que quando ele está deficitário, ele rouba de onde? Da pele. Sim. Mas não achei legal. Eu amo meu corpo, mas a gente roubar da pele é sacanagem, né? Sim. Aí, outros órgãos. Para compensar. Exato, Tem isso que eu queria saber. Compensação. Esse sistema é perfeito, mas aí um órgão está se sentindo deficitário, ele rouba do outro? Dependendo do que for, sim. Ou ele vai não funcionar adequadamente. Ele vai funcionar de menos ou de mais. Mas já desequilibrou o sistema. Já desequilibrou. Ou ele vai estar sobrecarregado pelo excesso ou pela falta. Mas não pega do outro, e o outro vai ficar deficitário, vai deixar de ter a sua... Depende, por exemplo, numa deficiência de ferro. O zinco pode entrar para dar uma equilibrada, mas até certo ponto, porque vai ter uma hora que a conta não vai fechar. Entendeu? Entendi. E essa questão da nutrição, né, do alimento, eu acho que é importante também a gente falar, que eu vejo muito no consultório. Não. Eu atendo crianças. Não conte agora. Não? Eles já estão me mandando me calar para você contar coisas boas no próximo bloco. Até mais, daqui a pouco, gente. E é isso aí, meus amores, segundo bloco no Camarim com Camila Cleo. Minha produção me corta, mas eu volto, eu retorno, né, Rose? Voltamos. Voltamos. Conte-nos mais. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, eu recebo pacientes, eu atendo adultos também. E não só grávida. Não só grávida. Adoro atender gestante. O contato da doutora Rose já estou deixando aqui embaixo para vocês, tá? Adoro atender gestante, amo. Eu acho que, assim... É muito gostoso você fazer isso e participar dessa programação metabólica que você está gerando
ajudando a gerar pessoas mais saudáveis lá na frente, né? Mas a gente estava falando sobre o que eu tenho encontrado. Estava falando aí de tirar de um lado e colocar do outro, tal. Então, assim, tô cansada de ver pessoas que comem, por exemplo, carne, que era o exemplo que eu estava te dando ali. Comem carne é fonte de ferro, é fonte de zinco, é proteína, enfim. Aí você vai dosar esses nutrientes que vêm ali, que era para estar presente. Se ele come, se ele faz uma boa ingestão, né, se ele consome diariamente ou com muita frequência, era para ter níveis adequados de ferro, de zinco, no caso da carne, né? Aí você vai lá, você fala, nossa, ferritina está lá embaixo, que é o parâmetro que a gente avalia os níveis de ferro de estoque. Aí você vê zinco lá embaixo. Fala, mas como? Ele fala, mas eu como carne. Qual que é a fonte disso? É carne, eu como. Tá, não é só a questão do comer. Você já deve ter ouvido a frase famosa de falar assim, nós somos o que comemos? Uhum. Essa frase caiu por terra já faz um tempo. Porque nós somos o que comemos, o que conseguimos digerir, absorver e excretar. Anotaram, gente, para a vida. Então não basta só comer, porque a gente já tinha falado agora mesmo que o alimento nem sempre tem os nutrientes na quantidade que teria no caso das nossas avós. Uhum. Né? A Revolução Industrial mudou muito aí, solo, clima, enfim. Então os nutrientes não estão mais nutrindo de forma adequada. Então é preciso uma nutrição extra com suplementação, isso é muito importante. E a suplementação sintética, aquela que o organismo não vai excretar e vai ficar no organismo nosso ali paradinho, um dia vai dar problema. Tadinho do intestino e do fígado, né? Exatamente. Como é que faz? Porque complicado. Não tem uma suplementação natural, não é? Algumas dá para ser, outras não dá, elas são sintéticas e o organismo não consegue processar isso e excretá-las de maneira adequada. Então, é complicado. Por isso que a gente volta naquilo, o básico bem feito é fundamental. Uma alimentação baseada em cada vez você descascar mais e desembalar menos é fundamental para a saúde. Vai né? inserir, vai incutir na cabeça das pessoas. Não. Você sabe quanto que a recomendação de quantidade de hortaliças, verduras e legumes e frutas a gente tem que ingerir por dia? Vai me dar depressão se eu souber essa informação, gente. Quer saber? Não, conta. Vou contar só aqui, ó. Isso. Vou contar aqui. É em torno de 500 a 600 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Quem que come isso todo dia? Em casa a gente come bastante. Eu também como. Na minha casa, eu fiz um post semana passada falando da minha farmácia natural. Era o meu carrinho de compra semanal. Eu vi. Né? É um investimento em saúde. Mas o mal necessário ainda é a suplementação. Porque a mãe terra, da época das nossas avós, também não nos nutre de uma maneira correta. Todo mundo parte para a suplementação. Sim, né, precisa. É o mal necessário. Eu suplemento, eu como super bem. Eu tenho um cuidado absurdo com a alimentação lá de casa. E a gente suplementa. Falo eu, meu marido, minha filha, eu suplemento todo mundo, sem dúvida, porque não dá conta. E tem, além do alimento, todo o estresse que a gente tem, que a gente vive, isso também demanda nutriente, consome nutriente. Libera radical livre. A gente envelhece. A gente envelhece, a gente inflama. A gente inflama. Quando eu falo, gente, precisa da vitamina C não tópica, mas oral. Por quê? Porque viver envelhece. Sim. Libera esse radical livre assim, respirando e conversando. E a gente tem que aprender a dosar isso, né? As demandas que a gente tem no dia, isso consome muito nutriente, né? A gente é sobrecarregado de informações, 1001 atividades, trabalho, às vezes dorme fora de hora, demanda com família, enfim, isso tudo consome muito da gente. Aí o pessoal de casa vai falar, então, a doutora contou tudo que eu faço, como é que eu vou me preocupar com a minha alimentação, de tudo que eu como, se está proteico, se está nutritivo, eu sou muito ocupado. Não tem jeito. Precisa arrumar tempo. Se você, aí é uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi de vários professores meus, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença mais para frente. Exatamente. Isso é lei. É lei, a gente está adoecendo cada vez mais. E os remédios, gente, não querendo assim levantar fazer uma polêmica.
Os remédios são os que mais acidificam, eles curam a doença, ali o pontinho dela, eles lançam tanta acidez no organismo que você acaba ficando doente de novo. Então o ideal é não tomá-los, o ideal é que demore-se mais tempo para que você os use e os tome, não é assim, Rose? E usar com muito critério, com muito cuidado. Porque assim, não sou contra remédio, não sou contra antibiótico, não sou contra medicação, eu acho que salva vidas, né, quando bem indicado. Mas, se você tomar remédio, eu tô com isso, tô com dor de estômago, vou lá, compro um Prazol, e tomo por conta. E aí, deu certo, melhorou, vou continuar tomando. Aí, aparece não sei mais o que, vai lá e compra. Ou então o médico prescreve alguma coisa, isso fez muito bom, nunca mais voltou no médico e continuou tomando. Isso vai ter consequências. Com certeza, gente. Né? Por exemplo, o Prazol. Eu acho que é até legal dar esse exemplo do Prazol, que é o omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, que o pessoal usa muito para gastrite, refluxo, né? Eu sou gastropediatra e eu uso muito raramente. Por quê? Porque ele vai agir no sintoma, na queixa. Mas a causa, muitas vezes, não é olhada. Então vai melhorar aquela coisa e a causa está ali. Eu vou dar um exemplo, então, que fica aqui para vocês. Eu faço uso do pantoprazol por causa de 2 feridinhas no esôfago. Mas é isso aí. Eu acabo tomando um dia sim, um dia não. E aí o que eu faço? Diminuir o café, que eu amo, a pimenta, que eu amo em tudo. Eu vou diminuindo, tá me dando essa dor. Tá, e a dor vai continuar? Vai. Por quê? Vou usar o seu exemplo, então. O Prazol, né, o medicamento da classe Prazol. Qual é o efeito dele? É diminuir, é inibir a secreção ácida. Ele faz uma colinha ali. Ele vai diminuir a produção do seu ácido clorídrico, para você não ter a queixa. Né? Qual é a principal função do estômago? Digerir. Para que o estômago faça a digestão adequada do alimento, principalmente das proteínas que a gente está ingerindo, eu preciso de quê? De secreção ácida. Aí todo o sistema já fica complicado, não é? Aí se você está usando uma droga que inibe essa secreção ácida, você não vai ter o quê? A digestão adequada de uma proteína, por exemplo. Essa proteína ela vai chegar mal digerida no intestino. E vai embora. Excretada. Não vai? Não, pior é que não vai aproveitá-la. Não vai aproveitar. E vai causar uma alteração nesse intestino que vai levar à desbiose, que pode levar a hipersensibilidades alimentares. Porque vai chegar a proteína mal digerida, ela é inflamatória para o meio intestinal. Altera a microbiota. Então vai ter um desbalanço da bactéria, que é a microbiota, o meio de bactérias que a gente é rico em bactérias, né, boas e ruins. As boas têm que ficar bem aqui e as ruins têm que ficar quietinhas em menor quantidade possível. Mas como agora não sou eu, né, gente, o pessoal vai falar assim, a Camila tá tendo uma consulta lá e não tá contando as coisas outras para nós. Evolução silenciosa. Evolução silenciosa? De uma coisa que está acontecendo? Exato, e que a pessoa não sabe. Isso é de bom talante para a gente colocar aqui. Com certeza. As deficiências nutricionais, vamos voltar lá para a nutrição então, né? Se eu não tenho ferro, selênio, zinco, iodo, vitamina A, citei esses porque está aumentando muito a deficiência desses minerais, dessas vitaminas. Vários órgãos necessitam desses minerais, dessas vitaminas para funcionar. A gente precisa de minerais e vitaminas para funcionar como um todo. Para a produção de neurotransmissor, para a produção de proteínas, de músculo, para a produção de imunoglobulinas para as defesas. Enfim, a gente precisa de nutriente para todo o corpo funcionar. E um nutriente ele não age sozinho, ele age em conjunto com vários outros. Sinergia. Exato. Aí você não sabe que tem deficiência. Aí, um belo dia, você vai fazer um exame de sangue e descobre que está com hipotireoidismo. Do nada, apareceu o hipotireoidismo. Do nada. O pessoal fala, nossa, fui fazer um exame e descobri que estava com hipotireoidismo. Só que, de repente, esse hipotireoidismo apareceu por conta de deficiências nutricionais que não foram vistas lá atrás. Porque a tireoide precisa de ferro, selênio, zinco, iodo, vitamina A para produzir os hormônios.
A deficiência de qualquer um deles aí desequilibra esse metabolismo da tireoide e vai alterar. E aí, silenciosamente, a coisa vai caminhando até que um dia você descobre que tem um hipotireoidismo. Então, e não assim, só para o hipotireoidismo, né? Ou N então, doenças, nossa, né? diabetes. Inclusive o câncer. Câncer. Fiquei diabética. A gente não fica diabética de um dia para o outro. Do nada. Deus falou, não, você, diabética não, agora. É 20 a 30 anos de evolução metabólica sem controle para que o diabetes se instale. Mesmo porque nós estávamos conversando aqui, eu acho que eu já falei tanto no meu canal do YouTube, inclusive aqui, sobre essa carne, esse indivíduo que falou, que estava deficitário, né, com algumas coisas, ele come carne no almoço, no jantar, no almoço, no jantar. Nós estávamos falando que a carne acidifica a carne vermelha. O organismo, né, e a gente precisa de um pH mais alcalino, porque tem um livro que chama Alkalize or Die, alcalinize ou morra. O câncer é de um organismo ácido. Tem muito a ver. Não só isso, mas tem muito a ver. Exatamente. É um fator. É um fator. Que tem que ser descoberto lá atrás, né? Sim, investigando o que come. Exatamente. Como come, como é que tá todo esse sistema digestivo, como é que você lida com estresse, que é uma coisa absurda o estresse adoece muito, né? Exatamente. E deficiências nutricionais, olha que interessante. As deficiências nutricionais, elas podem também impactar nos sintomas psiquiátricos, psicológicos. Então, às vezes, uma depressão que não consegue evoluir, melhorar com o medicamento, está fazendo tudo direitinho, está acompanhando, fazendo terapia, tudo certinho, mas não está evoluindo, você tem que ver níveis principalmente de B12. Uma B12 baixa compromete o cognitivo, compromete o estado de bem-estar. Uma B9, você falou do ácido fólico lá no começo, a gente não voltou, né? Não se usa ácido fólico mais, ele é sintético. O ideal sempre é que se faça a suplementação, do caso da B9, né, de metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico que é sintético. Gente, é muita coisa. Exatamente. Você, Rose... E essa suplementação, vou voltar lá do ácido fólico que você falou, só para dar acho que é interessante a gente comentar isso. Antes se falava assim, você vai usar ácido fólico por 3 meses só. O cérebro desse bebê precisa de folato todo o desenvolvimento dos 9 meses, não se para no 3º mês. Tem que usar o folato durante toda a gestação. Perfeito, gente. Deu pra gente ter uma noção aí, né? E considerações finais inserindo o quê? O que você indica para o público, gestando ou não? Adulto, criança. Começar a se cuidar. O que você indica para o pessoal? Olha, eu acho, assim, eu sempre eu bato na tecla do básico bem feito. Não adianta a melhor suplementação, sabe, assim, você procurar ativos os mais caros possíveis, o melhor do melhor, se você não tiver a base bem feita. Né? Então, a suplementação é a cerejinha do bolo. Ela vai complementar tudo aquilo que você faz. Se você não tiver um alicerce, o telhado cai, despenca. Né? Que seria assim, comparando aí a suplementação como se fosse a decoração da casa, ou o telhado, lá a última telhinha lá. Então, o que é o básico? São os pilares, eu acho que fundamentais da saúde, que a gente tem que prestar atenção, né? O que você está comendo, como você está comendo, como você está se relacionando no seu meio, como é que você lida com estresse, como é seu sono, um sono de qualidade. Eu fui num congresso agora esse final de semana, o tempo inteiro eles falaram que o sono é fundamental para a saúde. Em todas as palestras teve esse link da qualidade do sono adoecendo ou não. Exatamente. Você tem insônia em casa, já tem que ver que alguma coisa está dissonante nesse organismo, não é, Rose? Então, eu acho que o principal não é nem a suplementação, é esse básico que tem que estar ali, presente na sua rotina. Então, atividade física, sono, alimentação, como você lida com estresse, como é que você se realiza no seu pessoal, no seu profissional, porque tudo isso está ligado. Né, para você ter saúde, eu acho que envolve tudo, né? Perfeito, espero muito que tenham gostado, Rose, foi um prazer tê-la novamente, venha sempre elucidar o meu público. É só me convidar. Não precisa, gente, não precisa convidar. Tô aqui a semana que vem. E
é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!